Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio da TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo de Lições Fraternais, nosso novo livro aí já na quinta lição hoje, no quinto capítulo, Fé e Obras, do livro Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos aprender um pouquinho que está lá pelo apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Fé e obras, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo, em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Isso é o capítulo 5, Fé e Obras, que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Eu peguei também um trechinho um pouquinho maior para a gente fazer uma interpretação do tempo, do contexto, o que ele queria dizer com isso, fé e obras. Então eu fui do 14 até o 17, onde diz assim, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então, alguém de vocês diz para eles, vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Jesus entregou-se à obra do amor infatigável, levando-nos da sombra para a luz espiritual. É assim que termina o texto que nós acabamos de ler, não é verdade? Ou seja, a prece é de extrema importância. A prece é o que nos liga, que nos conecta a Deus. É através dos nossos pensamentos, aí entra toda aquela formalidade. Que formalidade? Não há formalidade para a prece. Eu não preciso estar num lugar, eu não preciso estar com alguma vestimenta, eu não preciso estar possuindo ou tendo alguma coisa. Não. Simplesmente a minha mentalização. Elevar o meu pensamento. Buscar Deus, buscar Jesus, buscar orientação, buscar a luz. Através da prece. Então, aquele momento que eu estou no trânsito, aquele momento que eu estou no ônibus, que eu estou no metrô, que eu estou caminhando na rua, que eu estou lavando a louça em casa, que eu estou limpando a casa, que eu estou fazendo meus afazeres lá no escritório, no colégio, enfim, onde quer que eu esteja, eu elevo o meu pensamento e me coloco junto de Deus no sentido de conversar com Ele das minhas aflições, das minhas dúvidas, dos meus questionamentos. O culto, o louvor a Deus, o agradecimento é de extrema importância. Mas só orar, só louvar e esperar não é o caminho que Jesus nos ensinou. Porque isso é o que ele está falando aqui através de Jesus. Jesus falava através das parábolas, ele dava aquela toda exemplificação que fazia sentido para um, que ia moldando, se adaptando no entendimento de cada um, e cada um ia fazendo a sua interpretação através daquilo que ele falava.
E aí acontecia o quê? Acontecia o quê? Fazer. Chamando a atenção que só ficar falando não ia adiantar. Tanto é que ele pegou daqueles 12 humildes pescadores e fez o quê? 12 pescadores de alma. Jesus conhecia o que havia de problema em cada um, na psique de cada um. O que cada um tinha de dificuldade, o que cada um trazia de dor, de amargura. Mas Jesus fez dele o quê? Deles o quê? Pescadores de almas, para que compreendessem a palavra, as parábolas que Jesus passava e levasse adiante. Mas de que forma? Fazendo também. E cada um teve sua dificuldade, mas cada um foi fazendo dentro da sua possibilidade. Né? Na carta de Tiago, aqui a gente vê que fica claro, né, que a fé se manifesta por atos concretos. Como tinha aquela frase de Chico. Chico disse assim, não fale de Jesus. Isso já tem muita gente fazendo. Faça como ele, isso tem bem poucos. Por quê? Jesus falava e fazia. E foi exatamente o exemplo que ele deu aos 12 discípulos. Olha, dessa maneira. Ele ia lá e fazia. Ele explicava, ele abordava o tema, ele dava um contexto através da parábola, mas na sequência ele ia lá e demonstrava. Então é isso que ele falou. Por quê? Ele falou que nós somos deuses. Lógico, deuses com D minúsculo. Mas porque nós podíamos fazer o que ele fizesse, desde que o quê? Que nós tivéssemos as condições que ele preenche, as quais ainda nos faltam. São as virtudes que estão lá no Evangelho. O perdão, a tolerância, a indulgência, a paciência. Tudo aquilo. A caridade, a fraternidade, solidariedade. Não é? É claro, Jesus é um espírito elevado, é um espírito puro. Mas ele falou que nós estamos nesse caminho da perfeição. E que gradativamente a gente vai fazendo essas coisas, essas virtudes que nos faltam, nós vamos exercendo essas virtudes que nos faltam, e automaticamente isso vai sendo por consequência o quê? A nossa elevação. É isso que ele está falando. E aí a fé é demonstrada através dos atos, das atitudes, e não ficar só falando. E aí a gente vai buscar agora, lá no Livro dos Espíritos, que também tem uma fala sobre isso. Quando Allan Kardec perguntou na questão 943, que Allan Kardec perguntou o desgosto sobre a vida. Né? De onde vinha aquele desgosto pela vida? Os espíritos superiores responderam o quê? Que o efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade, para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes, ou seja, as transformações, tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Assim é a fé. É trabalhar sempre. É uma finalidade, é ser útil para o outro, é iluminar o caminho dos outros e nós mesmos seremos iluminados por conta dessa fé trabalhada. Né? Então a fé se dá por obras. Ficar só rezando, pedindo para Deus, resolva a minha situação, não, e eu cruzo os braços. Né? É lógico que é uma fé mais fraca. Pô, mas eu estou orando. Sim, ora, mas segue adiante. Não está falando para ora e cruza os braços e aguarda que Deus por tudo proverá. Deus proverá tudo para nós e já nos deu muitas condições. Agora Ele está esperando que façamos a nossa parte. Esse é o entendimento. Deus jamais nos abandona. Ele não vem pessoalmente para nos ajudar, mas Ele usa aquelas pessoas que têm fé e essa boa vontade, esse bom ânimo em ajudar ao próximo. São aquelas pessoas que nós damos de nome de anjos. E você não pode ser o anjo na vida do outro? Eu não posso ser o anjo? É assim que eu estou exercitando a minha fé. Não adianta só, como eu disse e repito, não adianta só ficar rezando, mas eu cruzo os braços. Na hora de agir, eu coloco o impedimento para tudo. Porque eu não sou compreendido, porque é difícil, porque eu recebi ingratidão. Lembra do amor incondicional que lemos na aula passada, na lição passada? É aqui dessa forma, é através da fé que ele está falando agora para eu exercitar. Porque eu ficar só nesse quesito de oração, como dá o próprio exemplo de Tiago. As pessoas com fome, eu vou falar para elas do quê? De Deus, do amor divino, perfeito. Mas elas têm uma condição que o componente físico demanda uma necessidade, que é a fome, que é o frio. Então, acolha. Tire o frio daquelas pessoas, tire a fome daquelas pessoas e depois você fala de Deus. Primeiro haja nessa situação.
E isso é um exemplo que ele dá aqui nesse capítulo. Mas quantos outros nós não vivenciamos no nosso dia a dia? Não é verdade? Faça sua reflexão, leia novamente o texto. E a semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Boa semana e até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.